Já vamos retornando aí para a continuidade. Glória a Deus. O pessoal está voltando aí. Vamos esperar aí que estejam retornando. Glória a Deus. Tempo de muita edificação, um tempo maravilhoso. Vamos esperar aqui para o apóstolo Adriano. Vamos continuar aqui com a live. Glória a Deus. Ok. Maravilha. Voltamos. Então, eu creio que nós estamos num momento muito precioso. Sim. Muito precioso. No final do ano passado, o Senhor tinha dito assim claramente: entra na tua casa, fecha a tua porta. Usando o texto de 2 Reis 4, quando aquela mulher entra na porta, entra na casa, fecha a porta, e o Senhor vou liberar uma unção nova, uma unção de multiplicação. Então, nós cremos que este tempo de quarentena, nós não podemos nos subjugar às vozes deste século, deste tempo, né? Ou deste mundo. Nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. E sermos governados pelo Espírito Santo de Deus, nada pode nos deter, nada. A igreja foi planejada para ser uma igreja gloriosa, vencedora. Vencedora. Aleluia. E Sim. sempre há um caminho redentivo. Até eu gostaria de ler, por exemplo, Isaías 35, versículo 8. E é isso que, no meio das perseguições, Deus sempre tem um caminho. Sempre tem um caminho. Sempre tem. Você pode até não saber. Por isso que Davi, no Salmo 25, ele diz assim: faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da nossa salvação em quem esperamos todo dia. Sempre tem um caminho. E o texto de Isaías 35, 8, olha o que diz aqui: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Essa tradução ela não é muito feliz, porque na verdade não é um bom caminho, é um caminho largo. É como, na verdade, no hebraico a expressão é como uma rodovia. Então, nós precisamos compreender que no meio de toda a perseguição, Deus sempre tem um caminho. Por exemplo, em Atos capítulo 8, quando Deus queria levar a igreja para o novo, né? E a igreja estava acomodada, né? Lá em Jerusalém, crescendo. Castelinho Santo. Crescendo, pessoas recebendo milagres, tudo numa boa. Deus permite a perseguição. Que caminho Deus estava formando ali? Deus estava fazendo com que os crentes fossem para a sociedade. Por onde eles iam? Atos 8. O que eles faziam? Eles pregavam a Cristo, eles libertavam os cativos e eles curavam os enfermos. Onde eles estavam? Isso. E isso trouxe transformação no mercado, isso trouxe transformação em cidades. Cidades. Né? Ou seja, o reino de Deus estava expandido. Agora, um detalhe. Os apóstolos não estavam mimando essa turma. Porque os apóstolos não foram juntos. Isso. E eles não se perderam.
Uhum. Entendeu? Então, esse é um tempo da pandemia. Deus está quebrando controle, domínio de Manipulação. apostólico, Verdade. entendeu? E Deus, por outro lado, está levando os crentes a se virarem, Uhum. a ser ministro de Deus onde estão, É né? verdade. Exercendo o que está lá em 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu de Deus, Isso. como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. É o ministério Então, do corpo, o ministério da eclésia. isso. Agora, o que era a chave? Eles iam, mas eles não perdiam o vínculo com os apóstolos. Uhum. E é isso que é diferente do desigrejado. A diferença do desigrejado para o enviado. Isso. Né? Então, em Perfeito. Atos 8, eles não são desigrejados, eles são enviados pela perseguição, eles são enviados, Uhum. mas eles não perdem o alinhamento, o vínculo com os apóstolos. Verdade. Né? Então, Uhum. isso é muito importante. Compreender que o vínculo apostólico não é geográfico. Vou repetir. Sim. O vínculo apostólico não é geográfico. Às vezes as pessoas geograficamente estão perto do apóstolo e não estão vinculadas a ele, não se submetem Verdade. a ele. E, Sim. e pessoas que estão longe geograficamente têm um vínculo muito maior. E isso Com é certeza. alinhamento apostólico. Né? Muitas vezes E, até em outro país estão às mais vezes alinhados com quem está tipo do teu lado. está do teu lado. Isso. Então, Verdade. este é um tempo que Deus vai botar ordem e trazer clareza para a liderança sobre isso. Né? Então, não é se está perto ou longe geograficamente, mas é a submissão, é o vínculo espiritual, né, da paternidade apostólica, que não é emocional, não é uma paternidade emocional, é uma Nem paternidade afetiva, de né? envio. É. Né? Então, este é um tempo. E Atos 8, por exemplo, se você pegar Atos 8, parece muito com o que nós estamos vivendo hoje. É verdade. Então, eu creio que tanto a igreja vai entrar em lugares que ela nunca entrou antes e vai manifestar o avanço do reino como nunca antes. Então, assim, eu estou muito animado. Agora, como eu disse, é um tempo de afiar o machado. Então, é Uhum. um tempo. Nós temos proclamado que até setembro, que é quando termina o ano bíblico, né? Isso. Né? Até Rosh Hashanah, que no calendário greco-romano até dia 18 de setembro, é um tempo para você fazer avaliação, ajuste, né? Sincronizar, pôr no eixo o que precisa pôr no eixo, para que você possa ir para o teu futuro em ordem. Uhum. Né? Então, nós temos profetizado, é tempo para calibragem. Usando a alegoria do carro de corrida de Fórmula 1, ele tem autonomia, mas num determinado momento ele tem que parar no pit stop e lá ele passa por medição, ele passa por avaliação, troca pneu, enche o tanque, faz todo o ajuste que precisa ser feito para ele continuar a jornada. Então, em tudo isto, esse tempo de calibragem ele é um tempo muito apropriado para que nós possamos seguir nesta nova década Aleluia. apostólica Aleluia. para nos mover numa igreja vencedora, gloriosa, com sinais, prodígios e milagres e manifestando o reino de Deus, trazendo essa reconciliação, né? Expressando o poder redentivo de Amém. Cristo na criação. É interessante, apóstolo Daiano, que nesse período aí,
A gente que tem mais um ouvido mais ligado com o profético, procura ouvir Deus, começa a vir uma série de coisas da Bíblia, comparando com o tempo que a gente está vivendo aqui. O Espírito Santo tem falado muito comigo lá em 1 Reis 17, porque começa lá com aquele tempo de juízo, por causa da adoração de Baal, né? 3 anos e meio de sequidão. Era um tempo quase assim semelhante ao tempo que nós estamos vivendo, porque ficou sem chuva, e isso afetou a lavoura, escassez de alimento, a lavoura dava muito trabalho, escasseou o trabalho, ninguém podia ir para o campo, era mais o tipo de trabalho que existia na época, é o trabalho do campo. Essa fome trouxe morte de animais, a morte de animais começou a trazer tempo de epidemia, né? Enfermidades, muita gente começou a morrer, era um quadro exatamente do tempo que nós estamos vivendo. E foi nesse tempo exatamente que Elias se alinhou com Deus e começou a ouvir a voz de Deus. Deus começou a liberar uma palavra. E eu vejo que no final do capítulo 17, já é o tempo que ele começou a experimentar o milagre lá, a provisão de Deus, os milagres da viúva, mas houve uma ponte para tirar ele do tempo da sequidão para o tempo da provisão sobrenatural. E nesse tempo de ponte ali, foi o momento que ele teve que estar muito sintonizado com a sabedoria do Senhor. Sim. E, pelo menos, tenho sentido nos últimos dias, apóstolo Adriano, que a unção de Sacar vai ter que se fazer presente nessa transição nossa, nesse tempo de ponte, quando nós vamos sair dessa sequidão para entrar no nível de abundância sobrenatural de Deus. Sim. Que a superação vai ter que vir de uma maneira sobrenatural. O papel da unção de Sacar vai ter que vai estar presente de uma forma intensa para dar sabedoria. E o que eu tenho sentido é que nós vamos ter que se levantar nesse momento, não é pós-pandemia. Sim. Porque Elias, ele se levantou no meio da situação. E eu creio que é uma palavra muito forte para a igreja. Sim. Levantar e abrir-se para a unção de Sacar, que vai dar a sabedoria adequada para você entrar na superação sobrenatural, para sair desse período de sequidão. E daquilo que ela vai gerar. Eu concordo plenamente com você. Nós temos trabalhado no Brasil já faz 10 anos com treinamento da unção de Sacar. Nós trouxemos uma escola do apóstolo Chuck Pierce, traduzimos. E hoje nós temos uma plataforma de treinamento apostólico chamado EAD, Estúdio Online. Se alguém quiser conhecer, é só entrar no nosso site ramoestendido.com.br/EAD, e lá nós temos uma escola de Sacar. São 20 aulas sobre a Issacar. E eu concordo plenamente com você. Este é um tempo que a voz de Issacar precisa ser precisa. E Amém. Quando você associa a 1 Reis 17 com o tempo atual, é claríssimo. Por quê? Porque Elias estava confrontando a estrutura de Acabe e Jezabel. Exato. Jezabel é uma expressão da rainha dos céus, porque ela é uma rainha perversa. E uma coisa também que me chamou muita atenção aqui, que Deus mandou ele para Quirite, onde estava toda a estrutura de Jezabel, inclusive os parentes dela, tudo em Quirite. Pois é, e por isso o seguinte, Jezabel é uma expressão da rainha dos céus. Isso. Na Bíblia, todas as vezes que você encontrar uma rainha perversa, ali a rainha dos céus está se manifestando. Sim. Isso fica mais claro pelo fato dela ser adoradora de Baal, né? Uma sacerdotisa de Baal, e Baal nunca opera sozinho. Nunca. Sim. Baal sempre está conectado com a rainha dos céus. Então, cremos claramente que Deus está trazendo esta voz profética de Elias neste tempo para confrontar essa estrutura da rainha dos céus, né? que não quer que nós nos movamos apostolicamente como eclésia de Jesus para rompermos as portas do inferno
e com a autoridade do reino, estabelecer o reino de Deus, o avanço do reino de Deus, com a cultura do reino de Deus. Aleluia. Então, é dentro desse panorama que Deus está trabalhando intensamente neste tempo. Por exemplo, quando nós fizemos a escola de Sacar, e nesses 10 anos que temos viajado o Brasil dando a escola de Sacar, isso tem nos ajudado muito nessa hora. Muito. Para poder compreender os tempos, Amém. as estações e como se mover adequadamente. Glória Então, se alguém que está nos assistindo quiser fazer essa escola, é a escola intensiva de Amém. Sacar. Aleluia. São 20 aulas, porque às vezes as pessoas me perguntam, apóstolo, a unção de Sacar é só eu conhecer o calendário bíblico? Eu digo, não. Não. Tem muitas outras coisas. Tá? Então, nós trabalhamos esses 20 aulas tratando de temas desde o conceito bíblico de tempo. Conhecer os tempos e as estações. Exato. E mais do que nunca temos que conhecer a presente estação e o tempo que nós estamos vivendo. Sim, sim. Para quê? Para que nós não nos movamos, melhor dizendo, não nos movamos no espírito deste século. Isso. No espírito deste tempo. Porque o espírito deste tempo é muito importante. Ele camufla a verdade. Agora, quem anda no espírito deste tempo não está focado na verdade de Deus, o espírito da verdade, a palavra de Deus que é a verdade, é a narrativa. Isso. Agora é o seguinte, se a pessoa tiver uma narrativa coerente, inteligente, convincente, é a verdade. E isso passa pelos tribunais, isso passa pelo Congresso, isso passa pela sociedade. Exatamente. O espírito deste tempo é um espírito de narrativa. E ele estabelece... tem um texto, já que você citou 1 Reis, 1 Reis, capítulo 22, fala de um profeta chamado Micaías. Isso. E o que ele denuncia? Ele denuncia o espírito de mentira na boca dos profetas. Dos profetas, isso. O que ele está denunciando? Narrativa. Narrativa. Então, nós precisamos, neste tempo, é fundamental que nós saibamos, primeiro, qual é a nossa verdadeira identidade em Deus. Quem nós somos. Paulo diz, pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. Então, quem nós somos em Deus. Segundo, nós precisamos compreender qual é o plano de Deus para nós. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro bem-sucedido. Isso. E terceiro, você precisa ter clareza quem é a liderança apostólica que Deus estabeleceu sobre você. Amém. Filipenses 3,17. Paulo diz assim, olha, vocês têm em mim um modelo a seguir. Então, esses 3 aspectos são chaves nesse Chaves. tempo. Então, essa calibragem de você saber... e mais uma. A sua esfera de ação. Que está lá em 2 Coríntios 10, de 13 a 16. Então, são aspectos chaves para que você possa atravessar. É um período turbulento? Demais. Desafiador? Muito. Muito. Mas extraordinário em Deus. Aleluia. Verdade. Extraordinário em Deus. Deus tem, assim, verdadeiramente se revelado a quem está buscando a Ele. Quando Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa quarentena, que é uma quarentena prolongada, né? É uma quarentena muito gloriosa, porque
nos 40 dias que Jesus esteve na Terra, compreendendo da morte até a ascensão, você percebe que naquele período ali foi a posição dos romanos, né? E os discípulos dele estavam amedrontados. Em João 20 diz que estavam de porta trancada, isolados. Né? E tem muita gente assim hoje. E foi em meio a esse medo, esse temor, que Jesus se manifestou 2 vezes. Paz seja convosco. Soprou sobre eles o Espírito e fez o quê? Os enviou. Isso. Eu creio que é profético para esse tempo agora. Eu creio. Temos que entender isso. Sim. É um tempo de envio para a igreja, realmente, para cumprir o seu plano. Agora, sabe, apóstolo Daí, uma coisa que a gente tem, pelo menos, batido na tecla aqui para o nosso povo, na igreja, no ministério, e mesmo nas lives que a gente tem diária aqui, né? É um tempo de estar totalmente alinhado com a voz profética de Deus para esse momento. Sim. Porque tem vindo muita voz que é aquilo que você falou, completamente falsa, que tem trazido, na verdade, um rumor no meio do povo de Deus, como nos dias de Neemias, né? O espírito de Sanbalat e Tobias está presente. E você vê muito, entre aspas, né, profetas trazendo o quê? Desgraça, trazendo destruição. É uma voz que não está alinhada com Deus. Isso gera um pânico terrível no meio do povo. Né? E não, é um tempo de estar alinhado com a voz do Senhor, entender que é um tempo de transição agora, a igreja vai se posicionar, há algo acontecendo, como estava acontecendo nos dias de Elias, algo acontecia lá no sistema mundo, mas com Elias era diferente. Sim. Deus está posicionando mesmo nos dias de José, em que havia fome, né? Os descendentes de Jacó estavam na terra de Gósen. Isso. Né? Então é o seguinte, mesmo nós precisamos ativar nossa fé, que nós servimos a um Deus incrível, extraordinário, maravilhoso, né? Que pode e quer nos guardar, nos sustentar de uma maneira diferenciada. E eu creio que este tempo nós precisamos discernir muitas profecias. Muito. Como está lá em 1 João 4:1. Né? E discernir não só o conteúdo, se o conteúdo é verdadeiro ou não, mas o espírito. 1 João diz que nós precisamos provar o espírito. Não é só a mensagem, o conteúdo, mas o espírito. Isso. Por quê? E Paulo faz isso em Atos 16. Quando a jovem vem atrás deles falando, o que ela fala é verdade. Estes são homens de Deus que anunciam a salvação. Isso era verdade. Mas ele discerne o quê? Ele discerne o espírito por detrás daquela profecia. Né? Por exemplo, Paulo fala em Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor. Então, mesmo que uma profecia seja uma profecia de alerta a respeito de algo que está equivocado, errado, ela precisa ser dada em amor. Em amor, sim. Né? Então, nós precisamos discernir a profecia como um todo. Não só se a mensagem é bíblica ou verdadeira, mas discernir o espírito que está por detrás daquela mensagem. Porque eu tenho visto assim muitas falsas profecias assim para lá e para cá nas mídias sociais. Muito, quase todo dia. Já há muito tempo, a coisa que veio muito forte no meu coração, porque a Bíblia é bem clara, diz que você tem que julgar as profecias, né? E uma autêntica profecia, pelo menos para mim, ela tem 2 pilares. Ela traz não somente uma previsão, mas ela traz consigo a provisão para passar aquela situação. Sim. Aí você vê muita coisa vindo só de previsão, isso mais assusta do que outra coisa. Vem muita previsão sem nenhuma provisão da parte do Senhor. Você pode pegar as profecias bíblicas, quando vem uma provisão, justamente Deus dava ao profeta uma provisão também como atravessar aquilo. E é uma maneira para a gente também, é um parâmetro para julgar as profecias, né? Mas, realmente, na rede social vem e olha,
e coisas sem pés, sem cabeça, não alinhado com a palavra de Deus, e pelo menos gente que está aí, né, sintonizada com o Espírito. E é interessante que a palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas. E você vê que, de repente, outro profeta lá do outro lado do mundo, outro apóstolo, de repente, em linha, fala a mesma coisa que falou com você. Por exemplo, olha, é tremendo. A gente tem que pegar, vamos pegar a mensagem de Jonas, né, para Nínive. Sim. Era de juízo, vamos colocar. Mas mesmo uma mensagem de juízo, havia um caminho redentivo. Exatamente. A então, profecia é redentiva. Mesmo uma profecia de juízo, ela precisa ter aspectos, ela precisa apontar um caminho redentivo. Com certeza, verdade. Se você pega, por exemplo, Ezequiel, se você alerta e ele se arrepende, Deus se arrepende do mal que ele faria. Perfeito. Então, a profecia, por mais dura de juízo que ela tenha, ela precisa ser, primeiro, feita com amor e, segundo, apontar um caminho redentivo. Vamos pegar, por exemplo, Jeremias. Jeremias estava dizendo, não tem jeito, a Babilônia vai chegar, não vai ter jeito. Mas Deus manda ele comprar um terreno. Certo? E dizer, vai ter restauração. Sim. Então, sempre, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, ele é um Deus redentivo. Verdade. Por exemplo, quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Normalmente, a ideia é assim, puxa, se Deus vier com a sua glória, ele extermina a gente. E lá em Êxodo, o Senhor diz, farei manifestar toda a minha bondade. Então, o nosso Deus não é cruel. Ele é um Deus bom. É verdade. Ele não é um Deus banana. Eu sempre costumo dizer, ele não é banana. Né? Mas ele é bom. Porque a disciplina dele é a revelação do lado forte do amor dele. Exato. Por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos juntar a bondade e a severidade de Deus. Precisa estar assim, entrelaçado. Você vê nesses dias aí, né, de coronavírus, quanta gente criticando, tem pessoas aí, mas Deus está matando muita gente. Olha, eu já pontuei algo com muitos ministérios que a gente fala aqui nas lives, né? Por mais que tenha todo esse quadro aparentemente negativo aí diante da gente, porém Deus está querendo falar alguma coisa. E é tempo da gente ouvir esse chamado para arrependimento. Aí eu dou, por exemplo, uma comparação com o estado febril de alguém. Alguém está numa febre, num grau muito alto, ele tem dor de cabeça, tem muito mal-estar, aquele queimação no corpo, está bem ruim mesmo. Mas isso é um sinal, é uma evidência que algo não está bem no organismo dele. Há um foco de infecção que vai ter que ser mexido. Ele vai ter que tratar com essa infecção, né, por causa desse estado de febre. Então, por mais que a febre tenha o seu efeito ruim, negativo, mas ela tem um lado positivo, porque aponta que algo não está bem. Então, veio toda essa situação aí, é um chamado de Deus à igreja. Nós estamos dentro, por exemplo, das nossas casas, né? A restauração do sacerdócio do Senhor, nesse tempo de pandemia. Quantos concertos houve ministerialmente falando? Ontem nós tivemos uma reunião do núcleo de pastores aqui na comunidade Alcance para fazer um ato profético, né? Aí me chamaram lá para ir para falar, ministrar alguma coisa. Disse, olha, esse tempo está sendo propício para reconciliação, porque muitas famílias estão reconciliando, até pastores entre si. Tinham pastores, apóstolo Daiano, que um não podia olhar no olhar do outro, se encontrar no aeroporto, fazia com que nem via porque não queria se encontrar. Agora estão aí gravando live junto, estão orando junto. Agora, essa reconciliação veio quando esse tempo de pandemia, né? Olha, uma Páscoa na qual todos estamos celebrando de acordo com
Êxodo capítulo 12. A Sim, contagem de Homer, amado, esse ano foi diferente de todos os outros anos. O Pentecostes foi um Pentecostes diferente, gente. sim. Puxa, só não vê com olhos espirituais quem não quer. Tem que ser muito honesto espiritualmente para não perceber o que Deus está falando aí, gente. Sim. Não é E verdade? por isso eu creio numa igreja vitoriosa, Amém. Eu também estou indo na igreja vitoriosa, não avançando, derrotada. tá? Uma igreja vitoriosa, uma igreja gloriosa que anuncia, proclama, vive a perspectiva do reino de Deus, o Aleluia. reino de Deus se manifestando. O Salmo 103:19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu Amém. reino governa sobre tudo. Então, é um Aleluia. Glória a tempo de nós Deus. proclamarmos o governo de Deus, que começa dentro de nós, Isso. sobre toda a sociedade, as cidades, a nação brasileira. E com certeza o arrependimento é chave, porque Chave. arrependimento é mudança. É Isso. mudança. Né? Isso. É mudança. Então, por isso, realmente é um tempo de proclamação dessa igreja vitoriosa e do avanço tremendo do reino de Deus na terra. A minha filha está lembrando aqui, escreveu aqui, né? A cada ano Deus dá uma palavra para a nossa igreja aqui. E esse Uhum. ano, a gente sempre, quando chega novembro, começa a orar, jejuar, buscar o Senhor. O que o Senhor vai falar para o ano que vem? E aquilo que ele coloca, nós trabalhamos o ano inteiro em cima disso. E é Sim. interessante que ano passado, em novembro, o Espírito Santo falou: 2020 é o ano da proclamação da vitória na igreja. A gente nem Isso. sabia o que ia acontecer. O Senhor já estava preparando. E a gente está bem alinhado a Isso. cada ano com aquilo que o Senhor coloca para cada ano. E ela lembrou aqui muito bem. Sim. Aleluia. Amado, que tempo Amém. extraordinário, né? Muito edificante. Oh, Muita gente foi abençoada boa. aqui. O tempo voa, né? Já Glória a estamos Deus. aí 30 e poucos minutos. A gente vai marcar outros tempos aqui para falar de outros temas, Sim. né? Precisamos Não, alinhar o povo. E esses Alinhar o assuntos povo me com o empolgam. Senhor. Então, até eu preciso cuidar, porque eu me empolgo com a Sim, igreja sim. e com o reino de Glória a Deus, é algo que Deus. me empolga. Dentro da unção de sacar, então, aí, Não, vamos mas ter muito novos bom. tempos para conversar e alinhando o povo aqui com o Senhor, com a voz Sim, profética, né? sim, Tanto os seus seguidores como os nossos seguidores aí, né? sim, Vamos sim. aí alinhando Muito esse precioso. povo aí com a voz do Vamos sim. Senhor. Um grande abraço, apóstolo Para Levi, você um também, grande eu creio que nós abraço podemos à orar apóstola aí, né? Nesse profeta momento, para Rosil. encerrar aqui, você pode orar, eu vou orar em seguida Sim, também. Eu tá bom, agradeço vamos muito a orar. você. Foi um tempo aqui de qualidade, um tempo maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo orou, nós oramos Aleluia. para que o Pai Sim, Senhor. libere sobre a igreja de Jesus o Aleluia. espírito de sabedoria e revelação, Sim, Senhor. iluminando os olhos do entendimento, Ora, para que a igreja tenha clareza do seu chamado, sim, Senhor. tenha clareza da riqueza da sua herança e da Aleluia. suprema grandeza do seu poder, Sim, Pai. o poder da ressurreição que opera em nós e através de nós. Senhor, obrigado por este tempo, por esta live. Sim, Obrigado, Senhor. Senhor, pela revelação da Eclésia de Jesus, Oh, Deus. Sim. revelação do mover apostólico e a restauração, Amém, Senhor. Senhor, Sim. da perspectiva dos Aleluia. 5 ministérios Sim. e da manifestação do teu reino, Amém. reconciliando a criação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai da glória, nós queremos adorar a Ti por esse tempo. Sabemos que, Senhor, agora possamos estar completamente alinhados com Teu coração, com a Tua voz, ó Pai, com a Tua palavra. Há uma palavra no Teu coração para esse tempo. Sem dúvida alguma, Senhor, é um tempo de transição. Senhor, e conforme agirmos, isso vai trazer, na verdade, a garantia de como viveremos pós terminar esse tempo. Serão tempos, Senhor, gloriosos.
serão tempos de superação, de maneira sobrenatural, mas possamos estar alinhados com a tua vontade. Nós colocamos diante de ti a igreja em todo o Brasil. Sabemos que muitas falsas profecias têm vindo para disseminar, Senhor, para trazer pânico, para trazer rumor, mas é necessário alinhar-se com a tua voz. Pai, quando a igreja procura não ouvir a tua voz, não está enfocando naquilo que tu estás falando, ela cai em distração. Não permita distrações, Pai. Nas nossas vidas, nos nossos ministérios, Pai, não permita nenhuma distração, para que não venhamos perder, Senhor, a visão original que o Senhor colocou em nosso coração, para que não venhamos perder a identidade profética que o Senhor colocou em nossas vidas e naquilo que nós fazemos, Pai. Eu quero abençoar a vida do apóstolo Adriano, abençoa o ramo estendido, abençoa essa escola, Senhor, que tem abençoado, que tem sido um canal profético nessa nação e em outras nações. Para a glória do teu nome, abençoamos a sua casa, que a tua graça seja sobre a apóstola, a profeta Daniela, Senhor, de maneira abundante. Para a glória do teu nome nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Transmita a nossa saudação lá para Pode a deixar. Daniela, né? Que o Senhor abençoe a tua casa e Amém. estamos juntos nessa aí. Vamos Glória assim. a Deus. Um grande abraço para a profetisa Rocio, para os seus Sim. filhos, Amém. né? Toda a família e todos os irmãos, tanto da igreja quanto do ministério. Um grande abraço. Aleluia. E a Amém. todos que estão acompanhando esta live. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos que vieram aqui. As duas partes já vai ficar lá no IGTV, você pode ver novamente. E que Deus abençoe muito a tua vida. Amanhã nós estaremos aqui, vamos falar da cultura do reino aqui com o pastor Eduardo, está aqui na sala. Vamos dar continuidade ao tema da honra, já então, pela 7ª vez, será a 7ª transmissão. Uma boa noite a você, durma com os anjos de Deus, debaixo da paz, debaixo da shalom de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.